A minha ideia é compartilhar minha tela aqui, tá? E fazer uma apresentação para vocês e começar a ir postando o conteúdo, certo? Então, eu vou compartilhar. Se puderem gravar, agradeço, porque aí depois a gente pode compartilhar o link também, né? No YouTube e etc. Ok? Tudo certo? Perfeito? Tá? Então, eu vou compartilhar aqui. Já tem algumas coisas abertas aqui. Então, pessoal, assim, ó, me interrompam, tá? Como eu estou compartilhando, eu estou sem visualizar o chat ali, ok? Então, falem e me interrompam sem problema nenhum, tá? Então, a ideia, né, é a gente trabalhar aí, eu estou trabalhando com a professora Valéria em colaboração aí para produzir esse conteúdo, né? Esse conteúdo, ele foi construído, né, óbvio, no Standard Métodos, então eu acho que quando a gente trabalha com tratamento de efluentes e tratamento de água, tá? Basicamente aí a gente tem o Standard Métodos como nosso grande guia aí, principalmente para análise, algo que é muito importante, algo que a gente vai trabalhar no dia de hoje, tá? E aí tem alguns livros, né? Tem o Borzani, né? Tá? Que é Engenharia Bioquímica, né? Sempre se fala do Borzani, tá? Brock, que na realidade é um livro muito mais voltado à microbiologia, né? A biologia dos micro-organismos associados ao tratamento biológico. Medical of Ed, né? Algo muito mais genérico e realmente eu acho que ele tem a mesma importância que o Standard Métodos, assim como o Standard Métodos está ligado com a análise de água e efluentes, e o Standard Métodos está ligado com a engenharia da questão toda do tratamento, né? E aí o von Sperling, ele é uma referência nacional e internacional em lodo ativado, tá? Reatores de lodo ativado. Então, basicamente, ele a gente pode utilizar. Esses livros, tá? Teoricamente, tem na biblioteca, na nossa biblioteca, tá? E vocês encontram aí na internet, inclusive o pessoal está disponibilizando um link aí para uma biblioteca virtual aí. Não sei se vocês já estão utilizando, mas se não estão, em seguida já vão começar, ok? Então, basicamente, hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a composição de efluentes, tá? Então, basicamente, a gente entende como efluente todo aquele resíduo, né, líquido que sai de uma atividade industrial ou de uma atividade humana. Então, tu pode ter o esgoto sanitário, também é um efluente, né, um efluente sanitário, né, e tu tem efluentes industriais, oriundos, né, da atividade industrial. Tem uma diferença muito grande aí quando a gente fala em esgoto doméstico, tá, e, né, efluente industrial. O esgoto doméstico, basicamente, a composição dele é matéria orgânica, uma fonte de nitrogênio que a gente pode exemplificar como ureia, né? E tem um problema que está ganhando cada vez mais atenção, que são materiais de limpeza, e aí aqui eu incluo, tá, remédios, tá? Então, basicamente, em regiões onde que tu não tem uma quantidade muito grande de água, né, associada aí aos mananciais e tu não tem um tratamento efetivo, tá? Ou às vezes somente o tratamento, compostos de origem medicamentosa, principalmente hormônios, eles têm se tornado um problema bastante abrangente nisso, tá? Os efluentes industriais, sim. Aí o bicho... Sim. Era para a gente estar vendo a sua tela? Era. Eu não sei, para mim não está aparecendo. Eu também não estou vendo.
Tá, deixa eu ver o que houve aqui, então. Eu vou ter que pedir uma coisa para vocês. Deixa eu só ver o que houve. Acho que eu não compartilhei a tela. Era isso. Faltou compartilhar a tela. Pô, o Ricardo ficou ali, fiquei nervoso contigo, Ricardo. Mas eu acho Vocês que estão ainda me não tá ouvindo? aparecendo. Sim, ouvindo sim. Mas eu sigo enxergando a tela azul aqui do Conferência Web. Vou ter que pedir pro meu filho parar de jogar online, porque... Aí, agora foi. Tá. E agora... E agora vocês enxergam? Sim, agora tá aparecendo. Vocês enxergam? Dá para enxergar, professor, porém... Vocês estão enxergando, pessoal? Dá para enxergar, mas está trancando bastante. Vocês conseguiram enxergar agora? Sim. Sim. Está aparecendo aí tratamento de efluentes? Tá sim. Apareceu? Aham. Como? Sim, tá aparecendo. Tá, eu já pedi pro meu filho aqui desligar a internet ali. Ele tá jogando esse jogo que vocês gostam aí, né? Fortnite, lá seu, CS, alguma coisa assim. Não entendo nada. CSGO, eles ficam se xingando. Tem alguém bom aí para jogar com ele aí? O Gabriel tá Maio ali pode mandar chamar quem ganhar dele. Tá valendo 2 pontos na média final quem ganhar dele. Vamos lá, galera. Então, espero que me escutem melhor, tá? Quem? Tem campeão? Olha, mas também se perder, vai ter que fazer uns 3 anos a disciplina comigo, hein? Ele vai montar o time dele, vocês montem o time de vocês aí. Se perder, a turma toda repete o ano, hein? Vamos lá. Se ganhar, ganha 2 pontos. Tá, pessoal? Passei a transparência. Vamos ver. Agora trancou tudo mesmo. Então, só um minuto. Agora foi problema no meu computador. Tá. Galera, vocês estão mexendo no meu computador, né? Estão conseguindo me ouvir? Sim, dá para escutar direitinho agora. Estão conseguindo me ouvir? Dá para escutar e ver a tela? Também tá dando para ver direitinho. Tá. Então me interrompam realmente se der algum problema, tá? Bom, então, como eu estava falando, então eu pedi a colaboração da professora Valéria aí para preparar esse conteúdo aí junto com ela. A gente está trabalhando aí junto. Nosso PowerPoint resolveu dar um problema agora. Pelo amor de Deus. Não está
passando. Deu. Então, aqui a bibliografia que eu vinha citando para vocês, ok? Então, são esses trabalhos. Então, a gente está trabalhando com a composição de efluentes. Hoje a gente vai abordar esse tópico, né? Então, o esgoto doméstico, como eu falei para vocês, ele tem uma composição que é basicamente água, matéria orgânica, uma fonte de nitrogênio e materiais de limpeza, né? Falei do problema da questão dos resíduos medicamentosos, tá? Os efluentes industriais, e aí o bicho pega, que era aqui que eu parei, né? Então, basicamente, efluentes industriais tem uma composição muito variável, depende do tipo de indústria, né? Depende do tipo de transformação que ocorre. É um efluente muito mais complexo, tá, de se trabalhar do que um esgoto sanitário. Então, basicamente, a gente tem que lidar caso a caso. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que não tem metodologia estabelecida para um determinado tratamento de efluente, de um determinado efluente industrial. E reside aí a principal oportunidade de emprego que eu enxergo dessa área, do ponto de vista de engenharia de pensamento. Porque dependendo da composição, tá? E essa composição pode ser variável não só para o tipo de indústria, mas para uma mesma indústria ao longo do tempo, tá? Tu tem que estabelecer uma estratégia de controle de processo. E aí tu precisa ter conhecimento de engenharia para fazer isso, e nada melhor aí que tu ter um conhecimento bastante aprovado, bastante profundo em termos de balanço de massa, né? Reatores aí que vocês têm, e também a microbiologia, quando a gente lida com o tratamento biológico, que é a principal técnica, tá? E aí a gente está falando também, tá, de um efluente industrial, tá? Que pode ser, por exemplo, da indústria de papel e celulose, que a gente está falando de lignina, entendeu? Da própria celulose, que tu tem uma etapa de hidrólise, né, muito importante. Então, se tu não quebrar essa celulose, tu não consegue fazer a degradação. E quando a gente fala em tratamento de efluentes de degradação, a gente quer transformar essa matéria orgânica, principalmente a matéria orgânica, tá, em CO2, que é um composto inerte, e os íons e outros compostos, em compostos que não interfiram no meio ambiente, não reajam com o meio ambiente, né? E aí tu tem organoclorados, que são compostos extremamente tóxicos, né? Bom, um país agro que nem o nosso, né, tem um problema bastante grande, né, que é a matéria orgânica associada aí ao dejeto de animais, tá? E essa matéria orgânica, né, é rica em proteína, e aí rica em proteína tu tem nitrogênio em excesso. Então, tu tem uma legislação muito rigorosa com nitrogênio, e aí tu vai ter problema, né? E ao mesmo tempo, para tu conseguir índices elevados de produção aí desses animais, né? Produção de carne, né? Produção proteica, tu usa antibióticos, que também, e aí interferem no tratamento biológico. Então, a gente tem problemas bastante sérios aí, ó, indústria de alimentos, entendeu? Não só açúcares, né? Açúcar em excesso também não faz mal só para a gente, né? Mas também ele é um processo bastante complexo aí de tu fazer o tratamento de efluente, né? E aí tu tem novamente proteínas, né? E aí uma característica da indústria de alimentos é que tu começa a ter lipídios também, gorduras, numa quantidade bastante significativa que vão atrapalhar o tratamento, tá? Bom, o que acontece, né? Quando a gente fala de carnes, a gente tem que entender que é um processo que é uma combinação de vários outros processos, né? Então, vocês têm a ciência melhor do que eu aí, que a composição final do efluente,
isso é um exemplo para a indústria de carnes, mas pode ser para qualquer outra, é uma combinação, tá, de várias, né, dos resíduos gerados em várias operações unitárias. Tá? Então, está elucidado aí para a indústria, para carne, e aí um exemplo da indústria de biotecnologia, as usinas de cana-de-açúcar e álcool, né? Então, na realidade, a gente tem né, a cana, e aí essa cana começa a passar por um preparo, aí tu tem o resíduo sólido, que pode ser o bagaço aí, né? Tu tem, né, depois da fermentação do processamento do açúcar, né, gerando caldo e o processamento, né, formando etanol ou glicose, né, tu tem a vinhaça, né, e aí tu tem um volume muito grande de vinhaça, né, para cada 1 litro de etanol tu gera 10 litros de vinhaça, então tu tem um volume de efluente muito grande, né. É claro que tem alternativas tecnológicas que vocês têm estudado, principalmente o pessoal da engenharia bioquímica, né, associado a álcool de segunda geração, né, reaproveitamento disso, então tem uma série de coisas, tá? Então, basicamente, a vinhaça é uma composição de carboidratos não fermentados, né, principalmente C5, né, então tu tem alguns problemas aí associados a essa vinhaça, tá? Alguma composição aí da vinhaça, não vou me ter em detalhe, que, como eu falei, depende muito da indústria, depende muito do processo. Tá? Só para vocês terem uma ideia, né, da concentração. Quando a gente fala em nitrogênio, tá? Aqui eu estou falando aqui, ó, de 750, tá, gramas por metro cúbico, é 750 ppm, tá? Para chegar no efluente final, isso tem que estar menor do que 10 ppm. Então, eu tenho que sair de 750 e chegar a 10, por exemplo, aqui no melaço, tá? Certo? E matérias orgânicas muito elevadas. Para vocês terem uma ideia, num efluente sanitário, a gente está falando de 0,6 quilogramas, tá, por metro cúbico, tá? Aqui a gente está falando em 37, ok? Pessoal, estão me ouvindo? Sim. Bom, aí é o chorume, tá? Um aterro sanitário, então a gente tem o resíduo sólido, né? E aí a gente tem um chorume. Cara, o chorume é um problema ambiental gravíssimo, né? Então, na realidade, tu construir aterro sanitário, tu tem que prever uma estação de tratamento desse chorume, tá? E aí o chorume, o bicho pega, tá? É o efluente que eu conheço junto com a indústria de curtume aí, um dos efluentes mais perigosos. Bom, como é que a gente faz a caracterização e qual é a importância disso para o tratamento de efluentes, tá? Então, quando a gente fala da caracterização, ela tem uma importância para projetar um sistema de tratamento, verificar a eficiência desse sistema e verificar o efeito do efluente no corpo receptor, tá? E, basicamente, a gente tem uma exigência legal, é que verificar se o efluente está tratado, está dentro das especificações exigidas pela lei, tá? Então, basicamente, em termos do ponto de vista de engenharia, a gente tem o projeto e a operação, tá? E a operação está associada com, né, os 3 pontos que eu abordei em seguida: verificar eficiência, efeito e legislação, certo? Então, na realidade, quando a gente começa a caracterizar um efluente, a gente tem que ter ideia que tem características físicas, biológicas, tá? E dentro das características, características físico-químicas e biológicas, né? A gente ainda pode, eu vou colocar uma apostila para vocês, onde eu separo em 3, tá? Características físicas, químicas e biológicas, tá? Bom, as características físicas são odor, cor, turbidez, cor, tá? Sabor para água, né? Mas odor se trata em efluente, né?
temperatura. Isso tudo influencia, tá? Agora, quando a gente fala de características químicas, a gente já está falando de concentração de sólidos, os constituintes orgânicos e os constituintes inorgânicos. Então, a gente, em tratamento de efluente, tá? Dificilmente tu vai começar a monitorar efluentes específicos, tá? Então, eu quero monitorar uma concentração de um determinado poluente. Não existe isso. Normalmente, tu trabalha com agregados, se a legislação exigir, tu monitora com uma frequência um pouquinho menor um ou outro efluente. Ou a não ser que o processo, o controle do processo exija isso, tá? Então, a gente está trabalhando com sistemas onde que, do ponto de vista orgânico, eu vou medir carboidratos, óleos, proteínas, pesticidas e compostos orgânicos voláteis, por exemplo. Inorgânico, eu vou estar pensando no fósforo, no enxofre, no nitrato, no nitrito, na amônia, no cloreto, tá? Biológico, teve uma mudança muito grande. Inicialmente, a gente trabalhava com, medindo grupos, grupos de coliformes, A biologia molecular veio com tudo, aumentou a nossa capacidade analítica. Hoje a gente já analisa vírus na água e já pode realizar ensaios até de toxicidade com bastante efetividade, tá? Então, quando a gente fala das características químicas de um efluente, a gente está falando aí de pH, oxigênio dissolvido, e aí eu vou destacar a demanda química de oxigênio e demanda bioquímica de oxigênio, tá? São os dois principais parâmetros de caracterização de um efluente, tá? Qual é a DQO e qual é a DBO? Principalmente quando a gente trata de um efluente constituído basicamente de compostos orgânicos. E aí tu tem análises mais sofisticadas, como carbono orgânico total, menos sofisticadas, que é a medida de sólidos, nitrogênio total, Kildon, alcalinidade, cloretos e fósforos. Se tu realizar essas medidas, basicamente tu tem uma visão bastante ampla aí, e tu consegue aí já imaginar o que é o teu tratamento, tá? Então, basicamente, a gente tem, para determinação da concentração de matéria orgânica, como eu falei, métodos indiretos, que é DQO e DBO, e métodos diretos, que é o carbono orgânico total e o carbono orgânico dissolvido, ok? A DQO e a DBO são métodos indiretos e são os mais utilizados, ok? Por que eles são os mais utilizados? Porque eles requerem menos equipamentos e requerem exigem bem menos recurso do que um carbono orgânico total e um carbono orgânico dissolvido. A DQO, basicamente, a ideia da DQO é tu quantificar quanto oxigênio tu precisa, tá? Para oxidar um determinado composto orgânico presente na água, tá? Até CO2 e água, tá? Então, basicamente, agora eu vou explicar em mais detalhes, a gente usa um agente de oxidação forte para transformar a matéria orgânica em CO2 e água. Já a DBO, a gente vai determinar, ela quer indicar, é um parâmetro que indica quanto daquela matéria orgânica aqui de DQO, tá? É degradável ou é possível de ser oxidada pela ação de um micro-organismo. Ou seja, aqui é uma ação química e aqui é uma ação de um micro-organismo. Ou seja, isso daqui procura me quantificar, me dar a ideia de qual é o impacto que aquele efluente vai ter sobre um corpo receptor, tá? Porque eu posso ter uma quantidade enorme de DQO e pouca dela ser biodegradável. Isso me gera um problema de controle de processo, de escolha de processo bastante grande, me gera um problema de toxicidade e me indica que talvez um processo biológico não seja a melhor alternativa, certo? Bom, falando um pouquinho mais especificamente da demanda química de oxigênio, tá? Ela baseia-se, como eu falei, na oxidação da matéria orgânica por um agente de oxidação forte,
nesse caso de cromato de potássio, né? E a gente coloca um meio ácido. Por que coloca um meio ácido? Para garantir que toda a matéria orgânica, independente da sua estrutura, ela vai ser oxidada, tá? Então, na realidade, a DQO, toda a matéria orgânica, ela vai ser transformada. Basicamente, a DQO é uma medida indireta, tá? Da matéria orgânica. Qual é o problema? Que se a gente tem, tá, compostos íons que são passíveis de oxidação, como, por exemplo, o cloreto, tá? Isso vai interferir na minha medida. Então, tu medir a DQO, codificar a matéria orgânica por DQO numa água com concentração alta de cloreto é bastante complexo e tem bastante interferência, tá? Bom, basicamente, então, o que a gente mede? A gente oxida a matéria orgânica com dicromato, tá? E aí, basicamente, a gente pode medir ou cromo 3 ou residual de cromo 6. Então, quando eu meço o cromo 3, ou seja, o produto da reação, que é a redução do dicromato, eu vou medir em 600 nanômetros. Quando eu vou medir, tá, o íon de cromato, aí eu já meço numa cor mais próxima do 420 nanômetros. Tudo isso tem no standard, tá? Por isso que eu estou passando meio que rápido aqui, tá? Bom, a gente faz, né, uma digestão, tá? Então, isso daí, essa reação toda que acontece, além dela estar no meio ácido, a gente usa a temperatura para acelerar a reação e garantir que ela ocorra toda. Aqui vocês estão vendo, né, o sistema, o bloco digestor de DQO, tá? E aí a gente tem uma curva padrão, né? E normalmente, para essa curva padrão, a gente usa um padrão primário, que é o bifitalato de potássio, tá? Bom, o que acontece? Né? O consumo de dicromato, tá, é 1,5 vezes o consumo de oxigênio. Tá? Então, basicamente, o que a gente sabe? Tá? Pela estequiometria, e aí aqui, essa reação que mostra aqui, ó, tá? É o bifitalato de potássio. O que a gente faz? Aqui a gente faz uma reação, tá? Certo? De oxidação via oxigênio. E aí, basicamente, a gente vai entender que, com base nisso, a gente consegue o quê? Calcular a DQO teórica, tá? A demanda bioquímica teórica. Isso é um fator importante quando tu quer converter uma coisa em outra e tu entender o quanto que tu tem de matéria orgânica, tá? Aqui tem um exemplo de curva, tá? Vocês veem que tem uma, né, uma precisão bastante boa, e isso depende muito, tá? Essa curva aí, para ser colocada aí, ela foi escolhida a dedo, tá? E aí aqui tem a DQO teórica, né? Então, por exemplo, ali para a molécula de oxigênio, de glicose, desculpa. Não, desculpa, não é glicose, é ácido acético, tá? De ácido acético, tá? Eu tenho 2 moléculas de oxigênio me levando a 2 moléculas de CO2 e água. Né? A massa molecular do ácido acético é 60 gramas, né? E como eu tenho 2 moléculas de oxigênio, eu tenho 32, ou seja, 64 gramas. Tá? E aí eu consigo determinar, né, que para a molécula de ácido acético eu preciso de 64, tá? Gramas de oxigênio por mol de ácido acético ou 1,07 gramas de oxigênio por grama de ácido acético. Então, se eu conheço a DQO, usando essa relação, eu conheço a massa de ácido acético de uma solução, por exemplo. Tá? Aí tem ali para glicina e vocês podem usar vários exemplos aí para determinar. Alguma dúvida, pessoal? Estou falando sozinho? Não, professor, nenhuma dúvida, tudo tranquilo. Ah, lá. O pessoal também está falando ali no chat. Ah, tá, mas pô, aí me não quebra consegue umas ver. pernas, né?
Ah, não estão conseguindo ver? Não, é que o senhor não consegue ver porque está com a apresentação aberta. Aí que o pessoal está falando. Mas diz para eles não falarem mal de mim, hein? Só no grupo do WhatsApp de vocês, né? Tá, então vamos voltar aqui, tá? A demanda bioquímica de oxigênio, na realidade, a gente é um processo bem mais complexo, tá? Basicamente, lá no nosso grupo, a gente conseguiu desenvolver de pesquisa, desenvolver um equipamento que faz isso de maneira automática, né? Mas é um processo bastante complexo que tradicionalmente demora 5 dias, tá? Então, basicamente, tu usa um micro-organismo, bactéria, para converter, tá, a matéria orgânica em CO2 via bactéria. E aí tu faz o monitoramento da concentração de oxigênio, tá? Então, na realidade, tu fica monitorando a concentração de oxigênio, tá? Então, tu inicia numa concentração próxima à saturação e depois de 5 dias tu monitora. A diferença da concentração de oxigênio, tá? Dividido pelo valor da... pelo volume de amostra que tu colocou, te dá a concentração de DBO. Bastante simples, mas tem inúmeros erros aí no processo. Muitas vezes a gente acaba vendo valores de DBO superiores a valores de DQO para uma mesma amostra, o que caracteriza um erro, né? Então, tu tem problemas com a diluição, né? Então, tu tem a questão, como tu lida com micro-organismos, tu precisa garantir que certas coisas não faltem para tu monitorar isso. Então, nutrientes é um fato importante. Muitas vezes é necessário tu usar um inóculo, tá? Então, quando o teu efluente não tem, né, um inóculo, tu tem que colocar, ou tu usa o próprio inóculo do efluente, tá? Isso tem vários problemas, né? Então, basicamente, quando a gente usa uma fonte de inóculo, tá? A gente tem que medir um branco, tá? A gente tem a questão da incubação. Se a gente deixa mais do que 5 dias, a gente tem o problema da amônia, né? Então, é um teste longo, é um teste que não é possível de tu utilizar ele como parâmetro de controle de processo, a não ser que tu tenha um equipamento lá desenvolvido pelo laboratório, que é um respirômetro online, tá? Aí tu consegue aí em 20 minutos, tá? A gente conseguiu reduzir de 5 dias para 20 minutos esse teste, tá? Certo? E ele está operando hoje na estação de tratamento de efluentes da Corsã, na Citel, ok? Então, né, significado, né, como eu falei, a relação de DQO a DBO, ela varia de 0 a 1, tá? Aqui tá errado, desculpem, tá? É DBO a DQO, tá? A relação de DBO a DQO varia de 0 a 1, tá? Valores, né, abaixo, né, acima de 0,4, fácil biodegradação, abaixo de 0,4, difícil biodegradação. Então, quer dizer, se eu tenho pouca DBO num efluente, eu tenho um problema aí em usar o tratamento biológico. Eu acho que esse é um princípio fundamental, né? E aí a gente tem alguns exemplos aí, tá, da própria CETESB, tá, de efluentes, de vários efluentes, da relação DBO e DQO, certo? Bom, vamos continuar. Carbono orgânico total, né? Então, é uma medida aí que tu precisa de um equipamento específico, tá? Onde que tu faz a quantidade de CO2, né? Então, eu vou medir exatamente CO2 para um sensor normalmente de infravermelho, tá? É um método bastante preciso, mas para vocês terem um equipamento desse hoje está gerando R$500 mil. Então, o equipamento que a gente tem lá no laboratório está em torno disso, tá? Que faz essa quantificação aí do carbono orgânico total.
Tá? A gente pode fazer o carbono orgânico total ou o carbono orgânico dissolvido, né? Então, basicamente, a diferença é que a gente passa por um filtro, tá? E aí tu tem carbono, aí tu começa a subdividir isso em vários outros processos, tá? No mesmo equipamento, a gente faz o carbono inorgânico. Para fazer o carbono inorgânico, o que a gente faz? A gente acidifica a amostra, tá? E faz uma purga com gás. E aí, o que acontece? Quando tu acidifica a amostra, o carbono inorgânico que está dissolvido na água, na forma de alcalinidade, ele vai todo para CO2. Então, tu desloca o equilíbrio químico para CO2 e aí tu faz o monitoramento no sensor de infravermelho, tá? Bom, aqui tem várias frações de carbono, então, né, aí a gente começa a modificar e depende muito da questão do que a gente precisa. Uma medida menos precisa, mas bastante importante, que é sólidos totais. A gente pode medir os sólidos totais sedimentáveis ou que são decantados, né? Pode medir sólidos totais, né, por calcinação, por temperatura, e pode medir também, né, por filtração. Aqui está um exemplo, isso daqui é muito importante para o controle do processo de lodo ativado, principalmente quando a gente usa a técnica aqui do tubo de Konenhoff, tá? Que vai aparecer agora em seguida para vocês. Tá? Então, esse tubo aí mede a velocidade de sedimentação de um lodo e calcula o índice volumétrico de lodo, que a gente vai ver aí mais na sequência. Esse índice volumétrico de lodo me garante aí eu ter uma ideia da velocidade de sedimentação que eu vou ter desse material, né? No meu tanque de sedimentação, e eu vou saber se eu vou conseguir separar o efluente tratado da massa de micro-organismos, tá? Da mesma forma que para o carbono orgânico total, a gente pode fazer várias classificações aí e chegar numa quantidade bastante grande aí de sólidos aí, de parâmetros, tá? Certo? Bom, aqui é o nitrogênio, né? A gente pode analisar nitrogênio total, Keldon, né? Basicamente, a gente faz uma transformação do nitrogênio orgânico em amoniacal por uma digestão, faz uma destilação e aí faz ou a determinação ou por titulação ou por análise colorimétrica, né? A gente pode fazer, mas na realidade a gente está medindo o amônio, né? Bom, nitrito e nitrato a gente pode medir separadamente ou por colorimetria ou por cromatografia iônica, certo? Aí a gente tem esse equipamento também, apesar de estar parado lá, tá? Aqui é um pouquinho mais sobre nitrogênio. Eu acredito que principalmente quem faz engenharia de alimentos aí já viu essa técnica, né? Bastante utilizada. Tá? Bom, alcalinidade. A alcalinidade em tratamento de efluentes e tratamento de água é bastante importante. Por quê? Porque a alcalinidade é o principal fator de controle de pH numa estação, seja de tratamento de água ou tratamento de efluentes, tá? Ela é a garantia do tamponamento. Então, quando a gente fala em tratamento de água, ela está diretamente associada à performance do agente de coagulação, tá? E quando a gente fala de tratamento de efluentes, principalmente biológico, a presença de alcalinidade te garante que tu evite flutuações de pH. Então, tu tem um controle de pH numa estação de tratamento de efluentes é bastante caro, porque tu tem um volume de reagente bastante alto para ser
utilizado, e muitas vezes isso te limita a carga orgânica. Então, a alcalinidade é um fator bastante importante. Normalmente, a gente mede ela por titulometria, né? E aí tu faz né, adiciona 2 indicadores aí, o fenolftaleína e o alaranjado de metila, né? E aí, com isso, tu consegue quantificar o volume de ácido gasto, tá? Para medir essa alcalinidade. E aí a gente expressa esse resultado em termos de miligrama de carbonato de sódio por ml, tá? Então, a gente ainda, aí especificando mais, aí a gente vai ter polissacarídeos, que pode ser medido por DBO, DQO, gordura, proteína, nitrogênio, tá? Então, na realidade, aí a gente consegue dar uma olhada. Bom, ensaios de ecotoxicidade, para que servem, né? A gente usa indicadores, tá? E aí a FURG é um dos centros de referência desses ensaios de ecotoxicidade, atuou fortemente aí no desastre aí da barragem de Mariana, tá? Avaliando. Então, basicamente, a gente pode usar peixes, que são animais superiores, ou microcrustáceos, ou até bactérias, tá? Para eles, tu quantificar o quanto eles sobrevivem na presença de um determinado efluente, tá? Então, a importância realmente definir o quanto que um efluente é tóxico, tá? Basicamente, ele tem uma vantagem sobre os testes químicos, porque detecta efeitos sinergéticos, né? Então, na realidade, a gente efetivamente vai ver quanto que está alterando aí o meio ambiente, certo? Tá? Bom, a avaliação da ecotoxicidade, a gente tem que fazer uma curva de dosagem e resposta, ver quanto aqueles organismos sobrevivem, né? Pessoal, aqui tem os padrões de qualidade da água, tá? Basicamente, tem a classificação dos corpos, padrões de emissão de efluente, padrões de potabilidade. Eu vou colocar esses links aí na nossa página do AVA. Tá? Então, tu tem a classificação aqui do enquadramento, tá? Dependendo do tipo de corpo receptor, o que tu pode fazer, tá? Então, tu tem essas classes, e ao mesmo tempo, tu tem os padrões estabelecidos para o CONAMA para cada uma dessas classes. Da mesma forma, conforme a classe, tá? A gente tem o padrão de lançamento de efluente, tá? Então, tu tem várias regras, legislações para obedecer, né? E aí tu entra em vários detalhes, dependendo do tipo de efluente, tu chega aí até, desculpe, medir compostos aí bastante simples, tá? Só vou parar de compartilhar aqui. Feito? Pessoal, era isso que eu tinha para apresentar hoje em termos de caracterização, tá? De efluentes. Dúvidas? Tudo tranquilo? Então tá, pessoal, o que vai acontecer agora, tá? Eu vou postar assim, ó, eu não sei se gravaram a aula, tá? Mas eu vou postar essa aula de hoje, tá?
lá na nossa página do AVA, tá? Ou, se possível, a gravação, por favor, me enviem o link, que aí eu posso botar lá também, seria importante, tá? E vou botar mais um conteúdo de apoio para vocês, ok? E aí a gente vai trabalhando, eu já vou botar o conteúdo da próxima aula, tá? Também, para vocês darem uma olhada e aí a gente tirar dúvidas, ok? Então tá. Se não tem mais dúvida, a gente se encontra aí. Fico à disposição de todos aí para a gente trabalhar junto aí e passar. Ok? Tá bem, professor.